Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esta oficina. Nós somos do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana. Eu me chamo Gabriel Rodrigues e aqui do meu lado, na telinha, que vocês podem ver ao seu canto direito, está a Catarina, também mediadora comigo lá no museu. Eu sou formado em bacharel em Ciências Humanas pela UFJF, isso também atualmente sou graduando em Ciências Sociais. E a Catarina é graduanda em História. Catarina, dá boa noite aí para todo mundo aí. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui assistindo a nossa oficina, nosso pequeno curso. Vai ser com muita alegria que a gente vai falar sobre esse tema que a gente gosta tanto, que a gente sente muita falta de falar sobre. E, enfim, obrigada por estarem aqui e vamos começar. Então, como eu já havia dito, eu e a Catarina somos mediadores na sala de exposição de arqueoastronomia no Museu de Arqueologia e Etnologia Americana. E hoje a gente vai falar sobre a arte na cultura, sobre ciência e arte na cultura tiwanaku, né? Então, vamos dar andamento. Então, quem vai começar a fazer a contextualização aqui para a gente vai ser a Catarina. Nessa primeira parte, vou fazer uma pequena introdução para vocês. Como a gente já falou, somos mediadores no Centro de Ciências. A sala de arqueoastronomia é uma exposição em meio a várias outras que o prédio tem, aberto ao público. Bom, agora, durante a pandemia, estamos fechados, mas, enfim, costumávamos receber os visitantes, mostrar, acompanhar, explicar, conversar sobre os diversos temas que as ciências abordam, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, ela tem esse compromisso de estar em contato com a população, para além dos estudantes, né? Com o pessoal da cidade, os visitantes. E a nossa exposição em si, ela é focada, como é uma exposição pertencente ao Museu de Arqueologia e Etnologia Americana, a gente tem um foco também nos povos pré-colombianos, na arqueologia da América e na arqueoastronomia. Os povos principais que a gente aborda são os diversos, né? A gente tem objetos maias, incas, que são mais conhecidos, tem outros menos conhecidos, e os principais que a gente tem são de um povo, uma cultura chamada Tiwanaku, que existiu antes dos incas até, e, enfim, a gente vai falar mais sobre eles. Esse é o Centro de Ciências, o prédio, né, no caso, dentro do campus da UFJF, em que a gente faz as exposições, tem não só a nossa, mas diversas outras, e a gente está numa terceira salinha ali, numa salinha no terceiro andar. Enfim, aí a porta de entrada, né, no caminho. Dentro do corredor a gente tem já objetos, né, réplicas, trazendo a cultura de diversos povos da América, e a gente tem essa parede com essa representação das cabeças de pedra de Tiwanaku, que a próxima imagem mostra como é a verdadeira na Bolívia. Então a gente fez essa reprodução, ficou bem bacana, já na entrada assim no caminho. Aí depois tem uma outra imagem também das cabeças de pedra no outro ângulo, dentro desse complexo de Tiwanaku. Pode passar. E a gente chega então à nossa sala de exposição no Maia, onde a gente tem essa grande réplica maior na Porta do Sol, que a gente vai falar mais sobre ela mais para frente. Esses objetos espalhados pela sala, né? Todos com uma lógica, todos com uma história, todos com conhecimentos a serem conversados com os visitantes. Enfim, pode passar, a gente vai falar mais sobre eles mais para frente. Uma outra imagem da nossa sala de exposições. O nosso foco como mediadores na sala de arqueoastronomia é estabelecer esse diálogo sobre as culturas da América, né? As culturas que a gente chama de pré-colombianas, que são anteriores à invasão europeia. A gente usa esse termo, né? E não o descobrimento. E a gente tem esse conhecimento que a gente traz da universidade, dos projetos de pesquisa,
que a gente faz no museu, e a gente tem essa intenção de passar, estabelecer esse diálogo mesmo para a população, que muitas das vezes não tem esse conhecimento. A gente estuda muito pouco de história da América na escola, a gente vê muito pouco na televisão, filmes, séries, coisas sobre, a gente conhece as mitologias gregas, romanas, mas a gente não conhece tanto sobre os indígenas brasileiros, a cosmovisão dos nossos antepassados e da América no geral, né, dos milhares de povos que existiram aqui e que fazem parte de quem nós somos hoje ainda. E a gente entende que tem essa necessidade da gente buscar passar isso adiante, né? Isso que a gente busca descobrir, tá sempre comunicando com as pessoas. E um ponto essencial dessa comunicação é que a gente entende o visitante como um sujeito ativo. Então, quando eu falo assim, esse passar conhecimento não é uma via de mão única, de forma alguma. A gente, como mediadores, a gente apenas facilita os visitantes a terem aquele contato com esse saber, né, que a gente tem na academia, na universidade, mas a gente parte muitas das vezes, na maior parte das vezes, na verdade, dos conhecimentos prévios já daquela pessoa, da subjetividade de quem visita e das suas perguntas, dos seus questionamentos, das suas curiosidades. Então, a gente tem esse processo de comunicação, ele vem numa via de mão dupla. Enfim, falando então, indo direto ao ponto sobre essa cultura, esse povo que a gente tem um foco maior na sala, no museu e aqui nessa oficina, o povo de Tiwanaku, ele surgiu, se estabeleceu pelos registros que a gente tem, 400 anos antes de Cristo, e ele perdurou até 1100 depois de Cristo. Então, a gente tem, assim, mais ou menos 1.500 anos de existência desse povo, porque esse 400 é anterior, né, ao ano zero. Então, se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, eles começaram a surgir lá ao mesmo tempo que na Grécia a gente estava tendo a Grécia Antiga, clássica, eles já se estabeleciam aqui na América, esse povo, antes do Aristóteles nascer, enfim, traçando paralelo com uma cultura que a gente sabe um pouco mais, né? E, enfim, eles surgem, o povo de Tiwanaku surge a partir das margens do Lago Titicaca, eles se estabelecem ali. Lembrando que essa área, essa região geográfica onde está no mapa, né, que está aí visível, é o altiplano andino, né, a Cordilheira dos Andes. Então, são regiões de altitude elevadas e esse lago Titicaca, ele é o lago mais alto do mundo, o lago que se encontra na altitude mais alta do mundo. Então, isso acaba influenciando muito, né, na geografia, e essa geografia na questão do plantio, do estabelecimento de cidades, das casas, de como eles se sedentarizam nessa região, né, como eles perdi a palavra, perdão, como eles permanecem nessa região, enfim, como eles se estabelecem, era a palavra que eu queria. Essa cidade de Tiwanaku, onde a gente vai mais para frente mostrar os templos, como o centro desse futuro império, né, que viria a ser, se estabelece bem perto de onde hoje é a capital da Bolívia, né, La Paz, e a gente vê a necessidade deles se estabelecerem no Lago Titicaca, ao redor do lago, e a importância para a agricultura, para a construção das suas casas, numa região que eles conseguem ter acesso à alimentação, enfim. Esse povo de Tiwanaku, ele está em meio a diversos outros, e um outro que se destaca junto a ele é também o povo Wari, e eles juntos
ficam por muitos anos, muitos séculos, na verdade, como um império mesmo, trabalhando para expandir os territórios, incorporando outras culturas, e essa incorporação pode ser tanto por meio de guerras, como por meio de aproximação cultural mesmo, aproximação comercial. Enfim, Kátia, aproveitando aqui a sua fala, e eu vou fazendo um complemento a ela também, essa questão do Lago Titicaca, né? Você tem várias divindades ali, o Deus Sol, tem a Ilha do Sol, tem a Ilha da Lua, que isso tanto essa tradição acontecia tanto no período Tiwanaku, Wari, porque né, que eu uso o período Wari, ele é como se fosse um complemento à cultura Tiwanaku, assim, né? Uma continuidade, né? E uma fusão homogênea, né? E, enfim, como a gente não tem nada em um lado escrito, a gente tem o que nós temos hoje de acesso são suposições arqueológicas, né? Mas os incas beberam muito da fonte da cultura tiwanaku, sabe? Assim, fazendo paralelos históricos, isso aparece, né? Para a gente. Aqui vocês podem ver, por exemplo, o Lago Titicaca, né? Tem a Ilha do Sol, né? Tá aqui embaixo. Essas várias ilhotas aí, uma delas é a Ilha do Sol, outra elas é a Ilha da Lua, né? Tem várias lendas relacionadas a essas ilhas, né? Um tear da Sim, cultura sim, Ari, né, Kátia? sim, a gente colocou essa imagem para ilustrar mesmo a questão da cultura, trazer um pouco deles, e aí pode passar, então, no próximo, entrando também sobre Tiwanaku, falando um pouco dos aspectos culturais desse povo, enfim, novamente, reforçando a influência cultural que fez com que eles se expandissem, incorporassem outros povos, enfim, com que eles se identificassem, a cultura, as instâncias diversas da vida, né? Seja a organização política, social, as crenças religiosas, isso está muito interligado dentro dos povos antigos. Todos esses aspectos eles são muito unidos uns aos outros. Eles não têm tanta diferenciação. Um líder religioso é um líder político, a organização segue um fator religioso. Isso tudo influencia na cultura. A gente vê nas artes a representação de divindades, a representação de eventos místicos que tem a ver com a observação astronômica, que é muito necessária, não só pela adoração ao Sol, à Lua, mas essa adoração ela também tem uma questão muito prática, de você depender do conhecimento da astronomia para você conseguir ter uma plantação, um alimento, e aí você continuar a manter a sua vida, né? Então, você tem a questão da vida prática, a questão que você traz os aspectos religiosos e culturais junto a isso, e aí a gente tem essa imagenzinha de um vaso quero, que ele representa isso, a gente tem as representações. Esse vaso quero, ele tem inclusive uma utilização em cerimônias, né? Inclusive, depois vocês reparem na ilustração desse segundo vaso, nesses desenhos geométricos ali no meio, e o Gabriel vai falar mais sobre isso mais para frente, né? Os significados dessas ilustrações, elas são bem recorrentes. Enfim, eles são utilizados em cerimoniais onde bebe-se uma bebida alcoólica feita de milho, que é a chicha, que até hoje, né, os povos continuam fazendo. Quando você vai ao Peru, você consegue beber, e esses milhos, eles são exatamente assim, eles são coloridos mesmo, né? A monocultura padroniza muito, muitos alimentos que às vezes a gente nem sabe da diversidade real deles, de como eles são diversos em formatos e cores e gostos. O uso do chicha é usado nessas cerimônias com outras tribos, né? Para poder não negociações, não ter guerra, etc e tal, né? Então, esses vasos, por exemplo, os copos, né? Eles têm todo esse uso cerimonial, assim, todo mundo beber no mesmo copo, enfim, essas coisas assim, né? Enfim, Kate, passa a bola para você.
Um aspecto muito importante, que é um aspecto, não é um aspecto, um monumento muito importante que a gente tem, a réplica dele no museu, né, na nossa sala de exposição, é a Porta do Sol. Ela faz parte dessa cidade, desse complexo de ruínas hoje, né, infelizmente, que a gente tem do que um dia foi grande cidade de Tiwanaku. E a Porta do Sol ela é muito importante porque ela é um registro matemático, astronômico, religioso, como eu falei anteriormente, que muitas das coisas, muitos desses aspectos eles estão juntos. Essa imagem é linda, né? Tem todo um cálculo, embora a Porta do Sol esteja registrada, né? Que ela está num local hoje em dia que não é o local onde ela foi inicialmente construída, né? Ela foi movida ao passar dos séculos. A gente não sabe exatamente por quem, se por invasores, se pelo próprio povo indígena. Na construção dela, ela tem todo um cálculo nos dias de equinócio, de solstício, ela se alinhar com o Sol, igual muitos outros lugares que a gente tem, que a gente conhece, que a gente ouve falar, de Stonehenge, lugares na Europa. Esse povo de Tiwanaku, ele tinha esse conhecimento matemático e astronômico, e ele está representado nessa porta. Um dos professores da universidade, que foi professor, né, hoje ele já é falecido, que foi professor aqui da UFJF, ele esteve envolvido na decifração dos símbolos da Porta do Sol, que mais para frente tem umas imagens que dá para ver com mais detalhes. E é inclusive por causa dele que a gente tem um museu, ele foi fundador do nosso museu. Os objetos que a gente tem em exposição, eles eram do acervo pessoal desse professor, que conseguiu esses objetos durante esses trabalhos arqueológicos há muitos anos atrás, na década de 60, 70, mais ou menos. Enfim, a Porta do Sol, lindíssima. Pode passar para mim, por favor. Só um complemento. O acervo arqueológico que a gente tem foram doados pelos bolivianos, quando o professor estava fazendo um curso técnico. Ele estava ministrando um curso técnico na Bolívia e aí foram doados a eles os artefatos que nós temos em exposição. E junto com uma das decifrações, né, que uma decifração que ele fez assim sobre a Porta do Sol, e lembrando que tem vários autores, assim, tem várias interpretações sobre a decodificação da Porta do Sol, e do professor Franz Hofstetter é uma delas. Deixa eu passar aqui. Novamente a Porta do Sol, né? Uhum. Aí a gente tem uma próxima imagem. Mostrando sobre esses símbolos, né, espalhados por toda ela. Eles são diferentes, embora às vezes muitos pareçam muito parecidos, mas são 48 iconografias no total, 32 tem um estilo diferente, tem rostos humanos, rostos humanos. 16 dessas figuras são antropomorfas, tem a cabeça de condor, tem algumas serpentes no meio dos desenhos das iconografias também da Porta do Sol, e principalmente no meio a gente tem uma divindade, uma figura muito importante, pode passar, cuja qual todos esses outros desenhos ao redor, eles encaram essa divindade principal, que ao que tudo indica é Viracocha, o primeiro deus do Tiwanaku, o mais importante, que segundo a mitologia teria surgido do lago Titicaca, e é uma das divindades mais importantes que seguem na cultura inca, que posteriormente os incas eles são muito herdeiros dessa tradição, né? Herdeiros genéticos e culturais desse povo. E aí novamente os desenhos da Porta do Sol, as iconografias, né, elas são símbolos, elas têm significados, cada parte do desenho, o cajado, o rosto, a posição, isso tem um significado. Seguindo adiante sobre esses outros objetos
que a gente tem no museu, e dessa vez agora os objetos reais, né? Não mais a réplica da Porta do Sol. A gente tem exposição crânios de verdade, de pessoas que existiram e de pessoas muito importantes. A gente tem 4 crânios em exposição, né, no nosso acervo, e eles são de sacerdotes de Tiwanaku, e a gente sabe que eles são de sacerdotes porque eles têm um formato diferente. Eles têm um alongamento craniano que a gente pode observar nessas duas, nessa imagem, né, principalmente. A cabeça dessas pessoas ela é alongada mais para trás. E isso era intencional. Aqueles que nasciam, né, destinados a serem os líderes, a serem líderes políticos, religiosos, né, novamente, eles passavam por um processo de moldagem, né, do crânio, ainda enquanto bebês. Eles tinham esse conhecimento de fisiologia, né, esse conhecimento anatômico, de transformar o formato mesmo, né, do crânio. Isso tinha uma intenção de fazer com que aquela pessoa se diferenciasse. Você tinha crenças de que isso seria importante, não só para você se destacar, mas o que isso representa, o que isso traz para você de elevação espiritual, de conhecimento. A gente tem, então, esse alongamento, e a gente tem, nesse mesmo crânio da esquerda, um exemplo de um outro conhecimento que a gente pode dizer médico também, que esse povo dominava, que era a trepanação, que é nada mais, nada menos do que você fazer um procedimento cirúrgico, com ferramentas como essas que tem no meio, ali na foto anterior, que você alivia a pressão do crânio, né? Essa pressão interna craniana, muitas das vezes entrava em conflito com a pressão externa da grande altitude na qual eles se encontravam, e isso causava diversos problemas de saúde, e eles tinham esse conhecimento de interferir, fazer essa cirurgia, e a pessoa, né, se curar, sobreviver. Eles eram bem-sucedidos nesse procedimento. E a Então, gente... posso complementar também aí? Quando você... Claro! Então, essa questão tá falando do alongamento craniano, né? E, era a sua classe sacerdotal, né? Vale lembrar que era a Sim, sua classe sacerdotal que tinha a classe sacerdotal, os líderes políticos, administrativos que faziam esse alongamento craniano, e por sua vez também essa questão da cirurgia da trepanação, né? Que é fazer esse buraco aí no crânio, né? E sim. que os europeus, assim, só foram chegar nesse nível de tecnológico de serem bem-sucedidos ao fazerem as trepanações, por exemplo, lá no século XIX, sabe? Né? Aí a gente tem essa questão aí do uso cirúrgico da trepanação, né? Que os europeus só foram chegar nesse ponto. E os estudos que eu estava citando era a questão da guerra civil estadunidense, em que quando se fazia trepanação, o índice de morte era muito maior, por exemplo, do que foi constatado com esses crânios, né? Que foi percebido que muitos deles conseguiram sobreviver. Enfim, é isso, essa é a minha pontuação. Tudo bem. Essas imagens demonstram isso que a gente está falando? Pode passar, por favor. E aí a gente chega, então, por fim, a algumas imagens a mais sobre essa cidade de Tijuanaco, né, que está localizada perto da capital da Bolívia, perto de La Paz. E a gente tem ali embaixo um muro com as paredes, com as cabeças de pedra, que a gente mostrou foto anteriormente. Esse é o O Muro templo de das Cabeças Calafacalha. Clavas. O templo Isso. semi-subterrâneo. Sim, são vários templos, né, que a gente tem nesse complexo de construções, muitos deles em ruínas, outros mais bem preservados. Lá no fundo a gente tem no meio um monolito, o Bennett, ou Ponce, que depois o Gabriel adora falar da indignação dele pelo nome que deram ao monolito. Passa para mim, por favor, Gabriel.
Tem foto dele mais pra frente pra gente mostrar. Ele é conhecido como monolito Bennett ou Ponce. Muito bonitinho, acho um fofo o jeito que ele fica, assim, todo guerreirinho. Tem um outro muito parecido com ele, esse tá mais depredadozinho, tadinho. E muitos chamam de monolito fraile. Esses nomes, eles são dados realmente a eles. E a gente tem novamente uma foto de outro ângulo do templo de Saia. Se vocês repararem, tanto esse monolito quanto o anterior, ele tem marca de balas, né? Eles têm, eu não sei se as fotos talvez não estejam muito boas, mas se vocês forem ver eles de perto, eles têm marca de balas, porque os espanhóis, quando chegaram lá, começaram a crucificar tudo quanto era divindade nativa, a demonização. Então, eles tentaram de todos os jeitos alvejar. Por exemplo, você vê esse monolito aí, né, no lado esquerdo, o superior dele, na cabeça, tá degradado. Enfim, eles tentaram de tudo quanto é jeito degradar os monolitos, mas eles resistiram. Felizmente, felizmente. E, enfim, essa foto, ela é muito bonita, muito significativa. Esse é o Evo Morales, ele foi presidente da Bolívia por 3 mandatos. Ele é de origem indígena, né? Ele é Aimará, descendente, e é muito importante, né, fazer esse adendo, que a Bolívia ela é o país com maior porcentagem de população indígena das Américas, né? E são mais de 60% da população boliviana indígena. Isso, se a gente for para comparar, por exemplo, com o Brasil, tão grande, que a gente tem uma porcentagem tão ínfima de índios, né, que sobreviveram à colonização, que mantém a sua cultura, os descendentes, enfim, lutam tanto pelo reconhecimento dos seus direitos, das suas demarcações, das reservas, enfim. E na Bolívia a gente teve o Evo indígena, presidente de 2006 a 2019, e ele, nos 3 mandatos dele, ele fez celebrações no templo de Calaçaçaia, em Tijuanaco, celebrando a importância da herança indígena que nós temos, né, na América e que a Bolívia tem, e é muito significativa, muito bonita essa imagem. Eu fecho assim a minha parte da fala com essa imagem, que foi inclusive ideia do Gabriel de colocar uma sacada muito boa. Então, e aí agora ele vai falar mais sobre pesquisas mais recentes dele também, muito interessante. eu peço para vocês observarem, por exemplo, aí na roupa do Evo, você tem uma cruz ali no meio, ou com um octágono, né? Também é chamado de chacana. Eu coloquei essa imagem do Evo porque essa questão simbólica de ter um presidente indígena, sabe? Um presidente oriundo indígena no país sul-americano primeiro, né? Ali na questão da Bolívia, desde do colonialismo e tal, né? E ele, com esse símbolo, ele enquanto Aymara, ele faz a ponte da questão da cosmovisão andina, da questão cultural, né? Da perspectiva espiritual, xamânica, enfim, daquela região, né? Que é um dos nossos hermanos, aqui bem do ladinho da gente do Brasil. Então, por que eu coloquei essa imagem aí, né? Lembrando que ele está em Tiwanaku, né? Que é aquela imagem, né? Aqui, por exemplo, você tem nesses degraus aí, você tem 7 degraus de pedra. Cada degrau é uma iniciação, um símbolo espiritual naquele contexto. É tudo geometricamente pensado. E o Evo, enquanto símbolo, ele é um símbolo de continuidade, sabe? E não de ruptura, né? Desde do colonialismo, né? Então, eu coloco isso como um símbolo de continuidade para poder já entrar nessa questão, na perspectiva da cosmovisão andina, para demonstrar enquanto a foto, enquanto fato, dessa conexão, né? E aí, por exemplo, eu chamei a atenção da questão da cruz andina, a chacana, né?
enquanto que é o que demonstra essa questão, ela é um símbolo enquanto a racionalidade da cultura andina, né? E ela, por exemplo, ela tem dentro dela os pontos cardinais, você tem cada vértice dela, cada ângulo dela, na verdade, né? Você tem ali uma simbologia, uma questão de uma numerologia, sabe? Andina. Então, você tem todo aquele um estudo ali da cosmovisão da integração do ser humano com a natureza, com Pachamama, enquanto continuidade, sabe? Enquanto integração, e não enquanto ruptura, né? Porque a gente, enquanto ocidental, assim, enfim, eu, enquanto brasileiro, me identifico como mestiço, sou mistura de índio com branco, né? Então, no meu lado ocidental, no meu lado europeu, eu consigo identificar uma disruptura enquanto com a natureza, né? Mas enquanto é nessa cosmovisão andina, o símbolo da chacana, ela compreende toda Não essa só integração, você, essa mas todos nós integridade. também, né? Na imagem de baixo, vocês têm ali a Capana, que é a pirâmide de Acapana, né? E bem no topo dela você também tem a Chacana, né? Que é onde era feitos cerimoniais. A Capana é esse morro aí que você está vendo no fundo dessa imagem esquerda. É o que sobrou dela, né? Da pirâmide. Enfim, é isso, né? Dessa racionalidade geométrica. E agora uma imagem aí da chacana, né? Por exemplo, você tem ali na esquerda a questão do condor, a puma e a serpinta, que é toda essa compreensão cosmogônica, né? Essa compreensão da criação, né? O condor enquanto um ave que está próximo do céu, e ele tem paralelo, por exemplo, com Ranapacha, que é o reino superior, digamos assim, da cultura andina, o Caipacha, que é o meio termo, e o Capacha, que é o subsolo. Então você tem todos esses paralelos assim que você consegue estabelecer esses padrões assim em que o símbolo da chacana ela traz essa cosmovisão, que ao mesmo tempo que é matemática, racional, assim, ela também tem um aspecto mitológico, poético, né, que a gente pode ter extrapolar um pouco um olhar técnico e poder compreender essa questão da arte e ciência em fusão, que é mais ou menos isso que as culturas andinas trazem, sabe? E inclusive, por exemplo, essa chacana que eu trouxe para usar de exemplo, ela tem as cores da bandeira da Uipala, que é uma bandeira da integração indígena, né? Já tem toda esse arco-íris aí, né? Com esses degradês. Então, assim, ele já traz todo, inclusive a própria bandeira da Uipala, ela está dentro como símbolo da nação plurinacional da Bolívia, e que, inclusive, durante o golpe de 2019 com a Janine Áñez, o símbolo de arrancar o Ipala dos escudos dos policiais foi um símbolo de repulsa, sabe? Então, enquanto que a Uipala ela já traz essa questão da cosmovisão andina, já traz essa integração dessa plurinacionalidade. Então, quando a gente fala disso, a gente não está falando só de história, a gente também está falando de presente, por causa que as tensões étnicas ainda estão acontecendo na Bolívia, acontecem no Brasil. Então, a gente fala de história, mas a gente também fala de presente. Isso nós não somos um observador além do espaço-tempo, a gente está vivendo isso hoje, né? Enfim, é por isso que é importante ter essa compreensão dessa cosmovisão andina, que é um palco de disputa político e ideológico ainda hoje, e está rolando golpe na Bolívia, está rolando desafios políticos que envolvem todas essas compreensões cosmológicas. Esse é um ponto importante, né? E aí, falando em cosmovisão, Perfeito, né? Gabriel, muito bem falado. Né? Falando em cosmovisão, então, na cosmovisão Aymara, né, e em geral dos Andes Centrais, o universo está constituído de ambições binárias e antagônicas, mas necessariamente complementares. Nessa visão dialética das coisas, o ser, que se reflete no não ser, somente pode existir natural e plenamente na ligação simbiótica e complementar com seu oposto correspondente. O que isso quer dizer, né? Por exemplo, eu trago aqui a questão da chacana de novo. Olha só, você tem, por exemplo, de um lado ali no canto superior, você tem do lado do Ranapacha, do outro lado do Condor. Então você traz essa questão binária, essa questão do enquanto reflexo, sabe? Homem, mulher, sol, lua, Ranapacha, que é o céu, e Condor, que é a visão, que é o mental, que é o abstrato, sabe?
puma enquanto coração, emoção, a serpente enquanto corpo, enquanto materialidade. Então, você tem todas essas simbologias que elas funcionam em equilíbrio dinâmico. O binário, na verdade, em equilíbrio dinâmico, fazendo a harmonia cósmica, né? Que é mais ou menos essa cosmovisão andina. Esse mundo de Pachamama, né? Que nós, enquanto seres humanos, nós estamos aqui vivendo, nesse mundo para estar em harmonia, né? Isso é muito legal, porque, como eu já coloquei, né, na perspectiva ocidental, nós somos disruptivos. A mente cartesiana, a mente newtoniana, enfim, a mente ocidental, ela é uma mente aristotélica, assim, a gente pode ir até em Aristóteles também, que foi o primeiro... Enfim, nessa perspectiva ocidental, o Ocidente ele compreende a natureza como algo a ser usado, né? Então, a gente destrói montanhas, tipo Brumadinho e Mariana, A natureza como recursos enquanto naturais, né? E não recurso, só a gente exatamente. como parte da natureza, né? Como o ser humano como um animal junto aos outros e as plantas, enfim, os diversos seres. A gente entende como se a gente fosse dono do mundo, né? E todo o resto fosse para a gente, para nos Usar o bel servir. prazer, né? No hedonismo, né? Exato, e enfim, E aí que entra, assim, essa continua. questão também desse autor aqui do Quinteiro, que ele coloca isso, né? Que esse princípio fundamental dos povos ameríndios é que nesse forte componente ético, né? Que é uma racionalidade baseada no desenvolvimento e no crescimento. Uma racionalidade que não está cimentada na ganância, na acumulação ou no hedonismo, né? Mas sim nesse equilíbrio e nessa simetria harmônica entre uma comunidade cósmica. É isso que traz eu estou citando aqui Quinteiro, mas quem quiser a oportunidade de ir numa comunidade andina tradicional vai ver isso muito forte lá, sabe? Então, isso é completamente antagônico com os modelos econômicos e sociais que estamos vivendo. Porque, por exemplo, você tinha lá nas comunidades andinas, lá do pré-colonização, você tinha lá os Ayulas, né? Que eram os líderes, os Kuraks, que eram traduzindo assim, trazendo de um modo bem anacrônico mesmo assim, seriam basicamente como se fossem umas ecovilas, seriam comunidades agrícolas é o termo mais adequado, em que ali você tinha uma distribuição simétrica, em equilíbrio dinâmico, obedecendo os ritos, né, entre o império e as comunidades, ou obedecendo seus padrões tradicionais de divindade e dos zeladores da terra, né, e que eram senhores ali que administravam os recursos, mas que você não tinha nem famintos nem desabrigados, né? E isso é dessa perspectiva, que é embasado nessa racionalidade andina, que não inclusive tem toda uma filosofia que os andinos utilizam, né? Que é o do bem viver, que é muito dessa filosofia decolonial, que é você viver com aquilo que você precisa, né? Que isso vai não é o bom vivant, sabe? É muito legal assim, não é o bom vivant. O bom vivant é uma coisa ocidental, é o bem viver. O que é o bem viver? É a simplicidade, a humildade, você tem equilíbrio dinâmico com aquilo que você precisa da natureza e não usar ela como um recurso ao seu bel prazer, né? Enfim, é isso, né? E voltando um slide aqui, dessa foto aqui, desse desenho maravilhoso aqui das mamães andinas, né? Que esse autor Gringolin traz o Gringolin, né? Traz essa perspectiva, né, dessa dualidade, né, da água, do fogo, do sol e da lua, do céu e da terra, masculino e feminino, guerra e paz, né, que são entendidos nessa cosmovisão andina como um contínuo, né, com um equilíbrio dinâmico, né, e que enquanto, por exemplo, a razão e a emoção está dentro desse mecanismo. Então, esse contínuo traz a cosmovisão andina, né, que não há essa separação entre ciência e arte. Essa separação é uma separação cartesiana ocidental.
a cosmovisão andina ela busca a integração da ciência, arte e religião. É como uma coisa só, é uma integração só. É claro que você consegue ali observar, se for com uma ótica ocidental antropológica, você observa assim, os limites e os meandros de cada sistema. Mas quando você vê eles em equilíbrio dinâmico, em funcionamento dentro daquele ethos cultural andino, você percebe que há essa perspectiva de integração, né? E a chacana é esse símbolo dessa racionalidade. Por isso que eu trouxe ela aqui e por isso que eu trouxe a foto do Evo literalmente vestindo a roupa da chacana, vestindo essa história, né? Enfim, e aí a gente tem essa perspectiva, né, dos diálogos latino-americanos, né? Por que a gente tem, enquanto brasileiro, por que a gente, enquanto brasileiro, tem que ficar ligado nessas coisas, né? Porque, como a própria Catarina falou no início assim, da nossa conversa, há uma ignorância, né, enquanto sinônimo de desconhecimento, não como sinônimo de ofensa, mas há uma ignorância assim, generalizada no sentido de que não nos é dado o conhecimento dos nossos povos irmãos, dos nossos povos nativos. Nós estudamos a história da França, ao meu ver. A gente aprende mais sobre a Revolução Francesa e Guerra dos 100 Anos, por exemplo, do que a cultura Tiwanaku, sabe? Por exemplo, a cultura Tiwanaku, ela surge ali por volta do início do período cristão e vai até o ano 1100, mais ou menos. É uma história muito semelhante, por exemplo, ao do Império Romano, onde você tem várias fases, né? Você tem a fase ali do reinado romano, você tem a fase do Senado romano, da República Romana, depois você tem a fase imperial, você tem a divisão do Império Romano, aí o Império Romano do Ocidente com o do Oriente, aí o Império do Oriente vira o Império Bizantino e vai até 1500, mais ou menos, sabe? Pô, olha só. Deixa eu só fazer um adendo. Oi? Essa questão do Império de Tiwanaku é interessante porque é um império anterior ao maior império da América Latina, que é o Império Inca, né? Que foi maior em extensão territorial, muito semelhante também, como o Gabriel falou, aos impérios que a gente estuda europeus. E são assim, a gente já está trazendo um povo diferente dos três principais que a gente estuda, que é maias, astecas e incas, mas Exatamente. são diversos outros, são diversos. Você tem os Nazca, E por exemplo, sabe? Vocês têm os sim, Olmecas, os sim. Toltecas. Nossa, poderia ficar aqui até amanhã falando só citando os nomes, né? E é interessante porque a gente está falando de impérios, de grandes povos. A gente não está falando de povos desprovidos de inteligência, de conhecimento, de grandes feitos, né? A gente tem esse olhar muito estereotipado e preconceituoso que é herdado, que foi nos ensinado a ter como se fossem povos atrasados, primitivos ou selvagens, né? Os indígenas. E não, a gente está tentando mostrar e a gente está conseguindo ver que isso não procede, né? Mudou, inverteu a imagem, né? Eu ia colocar essa imagem da América invertida, mas Ah, essa da América invertida tem o desenho só da América do Sul, não tem a América Central juntando a América Latina. é só você buscar o ursal que Ai, você acha, boa. né? Então, aproveitando essa provocação que eu faço aqui, é isso mesmo, assim, a gente perguntar, tipo, poxa, mas qual é o símbolo, por exemplo, da gente de inverter, por exemplo, a questão do mapa mundi, né? Como a própria Catarina citou, o nome Inca, o nome que a gente dá, a gente estuda no ensino médio, fundamental, a gente só estuda tipo os maias, incas e astecas, e a gente não aprofunda sobre como eram essas culturas, a gente sabe eles só de nome, né? Então a função, por exemplo, de ter um museu brasileiro que apresenta essas culturas é porque a gente começa a perceber que nós temos grandes impérios aqui do lado e que servem de inspiração para nós hoje, do mesmo modo que as pirâmides no Egito de Gizé servem de inspiração, e não para nacionalismos baratos, não, mas sim para a gente enquanto sociedade, que nem eu dei de exemplo essa questão dos curaques, que essas comunidades agrícolas em que havia uma distribuição de recursos muito equânime. Então, assim, isso serve de inspiração em questão de tecnologia social, né?
Então, a gente tem artefatos ameríndios, e aqui entra o segundo tópico, né, que a gente colocou, num museu brasileiro, mesmo que seja réplicas, isso serve de gatilho, isso serve de inspiração para esses estudos, né? E, né, então, a gente tem aqui, né, essa exposição, né, que traz essa questão do imaginário das culturas latino-americanas, né? E aí a gente traz esse objetivo nessa essa promoção, né, desse conceito de pluralidade e diversidade de possibilidades das existências humanas. Isso é um serviço da antropológico, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a história ela tem uma linha, ela tem um início, meio e fim, ela tem um Gênesis, um Êxodo e um Apocalipse, sabe? Então, essa visão linear, né? Essa visão de início, meio e fim, essa visão Êxodo, Gênesis, Êxodo, Nova Aliança, Apocalipse, sabe? Essa visão ela é uma questão ocidental. Problematizações sobre a escrita andina. Então, uma questão assim que a gente pode problematizar, eu estou usando aqui como base um livro que chama História e Arqueologia da América Andina, Tempos Pré-Coloniais. Vou colocar aqui na câmera aqui para vocês todos verem, né? O primeiro artigo que eu estou usando aqui como referência. Então, um artigo que eu estou usando como base é um artigo de Galen Brockwall, Semióticas Estéticas e o Conceito Quechua de Quilca. Eu aportuguesei o nome do autor porque eu nunca ouvi ninguém falando. Só um detalhe aí para vocês que estarem do outro lado, né? Enfim, recomendo que vocês busquem. Então, as referências que eu estou usando aqui. Então, essa questão da problematização sobre a escrita, né? Então, você dizer que uma outra cultura que ela não possui escrita, isso tem pouco valor descritivo, racionalmente falando, assim, sabe? Por que isso tem pouco valor descritivo? Eles não tinham escrita, eles são burros. Não, pera lá. Aquilo não tem valor para você entender aquela cultura, se você partindo desse ponto de vista, né? Então, esse parâmetro, né, o parâmetro da escrita torna difícil, se não impossível, de entender estruturas conceituais de outras culturas e como elas se relacionam às práticas materiais, né? A hierarquização de superioridade intelectual, né, é um condicionamento nosso, é um condicionamento ocidental, de buscar em outras culturas coisas que nós temos na nossa, né? Então, isso acaba que pode gerar limitações discursivas no entendimento da outra cultura. Então, a gente vamos procurar a escrita dos Incas. Pô, cadê a escrita dos Incas? Aí, procurar o alfabeto deles, fica difícil da gente entender qual era a real semiótica, qual era a real estrutura de linguagem que eles utilizavam ali, por causa que a gente está preso nos nossos moldes. Então, aqui é um convite para a gente transcender esses nossos moldes, a nossa forma, para tentar entender, para a gente sair da nossa zona de conforto, para tentar entender o outro modo, né? E aí, por que eu estou falando disso tudo? Para chegar no sistema de cordas Quipo. Aqui, se você já tem até um sistema de cordas aqui do Quipo, né? Dessa figura desse rapaz. Ali no canto esquerdo inferior, vocês têm os tabletes da Iupana, né? Então, é que a gente vai aprofundar aqui nessa sessão aqui. Sistema de cordas Quipo. O que são esses sistemas de cordas Quipo? São um sistema de cordas que os incas eles utilizavam para fazer que tinham dentro delas códigos matemáticos, né? Então, por exemplo, aqui, vou ler. Os nós gravavam os números, as cores dos cordões assinalavam categorias de informações e outras dimensões do quipo podem ter codificados outros tipos de dados. Tradução, tem dados aqui dentro, né? Então, eles possuem essas práticas semióticas, né, dentro das mídias andinas, né? E os primeiros quipos, eles eram ali, já são registrados ali do período Huari, antes dos Incas, né? Então, isso demonstra assim, essa antiguidade. E o quipo, ele fica dentro dessa questão, dessa cosmovisão andina, desse contínuo entre razão e poesia, esse razão e conceito estética, como eu apresentei da Chacana mais acima, onde a arte,
A ciência e a arte, elas estão num contínuo binário de equilíbrio dinâmico. Elas não são separadas como nessa compreensão ocidental que a gente tem. Né? E aqui é um exemplo, mais ou menos, dessas cordas Kipo, né? No nosso canto aqui esquerdo, a gente tem um exemplo de uma decodificação matemática de cada corda, de cada nó que tem nela, de cada altura, cada nó, cada altura do nó, e cada corda representa tem um símbolo matemático que ela representa, né? Ela representa um símbolo matemático. Então, assim, e ela é feita multicor, né? E cada cor representa, como tem aí, o pardo é o governo, o vinho é o Inca, né? O verde significa conquista, o vermelho é guerreiro, enfim, o amarelo, ouro, prata, né? E como colocado ali, né, em torno do ano 500 a 600 anos, né, os quipas foram encontrados no Peru ali, naquela região do Peru, da Bolívia e etc e tal, e que acabou que foi queimado nesse epistemicídio que os espanhóis fizeram. Epistemicídio para quem não sabe, é uma junção das palavras epistemologia com a palavra genocídio. Epistemologia é o estudo do conhecimento, das formas do conhecer, e genocídio é o uso sistemático de estratégias de massacre, de morte de determinada etnia. Então, houve um epistemicídio nas culturas andinas e que, nesse processo, foram queimados todos os quipos e sobraram poucos hoje que a gente tem acesso. Sim, só fazendo um adendo, então. Sim, faça. Porque são muitas as formas de matar, né? São muitas as formas de você destruir uma cultura. Você não mata só as pessoas, você impede que o legado delas, o conhecimento delas permaneça, né? Não só os descendentes têm uma história de dor, de morte, de sangue, como eles perdem a própria história e perdem objetos, memórias, símbolos, e a gente perde com isso, todo mundo perde, né? Essa é a questão. Enfim, não Sim, sei, às vezes esse adendo nem era necessário, mas, enfim, só Não, mas um até que levantou um devaneio. ponto interessante a gente poder trazer uma reflexão, assim, porque que acontece? Muitas das pessoas acham, quando a gente fala de epistemicídio, dos espanhóis com os andinos, acham que a gente está sobrepondo a cultura andina sobre a europeia, mas o grande ponto é o seguinte, a sociedade europeia também passou pelos seus processos de epistemicídio. Você, por exemplo, os romanos fizeram a mesma coisa, um genocídio e um epistemicídio com os celtas, com os gauleses. Você tem, por exemplo, até hoje na França, o sul da França, você tem a Aquitânia, que que tem uma língua chamada de Occitânia, ali no sul da França, e né, toda essa questão ali é suprimida pelo francês do norte da França. Você tem a questão do País Basco, você tem da Catalunha, enfim, isso tem dentro da própria sociedade europeia. O grande ponto é que eles fizeram isso com os povos ameríndios também, entendeu? E a gente tem que falar, porque... Então, o termo quilca. Então, o termo quilca é um termo guarda-chuva, né? Que aí o que significa desenhar, escrever, esculpir, pintar. Ele é um termo que ele sintetiza todas essas questões da vida artística e da linguagem da cosmovisão andina ali na região do altiplano, né? E aí os cronistas da época, eles usavam isso porque era difícil de você ter uma tradução na língua latina muito exata, né? Então, como coloca aqui, o significado do termo quilca mudou imediatamente depois da conquista para se referir-se a inscrições gráficas produzidas pelos espanhóis, tornando difícil determinar como o termo foi usado exatamente no período pré-hispânico. É como se depois que chegou os espanhóis, aquilo ali começou a tomar uma outra forma. Então, quando a gente pega a definição do termo quilca mais fresquinha, dos primeiros cronistas, aquilo ali você já tem uma informação não tão contaminada, mas que pode oferecer mais pistas, né? Então, assim, e qual a importância do termo quipo com a corda quilca, né? Então, a gente pode entender, por exemplo, quilca
como essa questão é multimídia. Por que multimídia? Por causa que ela tem a questão do escrever, desenhar, pintar. Se a gente for parar para pensar que escrever, desenhar, esculpir, pintar, como cada mídia. Então, o termo Kilka é esse termo guarda-chuva, que é onde a pessoa fazia essas várias artes, essas perspectivas, essa manufaturação artística, e que traz esse âmbito da comunicação multimídia. E qual é, que é a conexão dessa comunicação multimídia com as cordas quipo, né? Então, por exemplo, o cronista, um dos primeiros cronistas, o Guamão Poma, ele vinculou com o termo quilca e quipo podem ser tidos como sinônimos, né? Não sinônimos, mas eles estão correlacionados de algum modo, né? E da qual, por exemplo, os oficiais incas, chamados Quilca Camayoc, eles eram os escribas do quipo, das cordas quipo, eram aqueles que davam vida a os oficiais incas Quilca Camayoc, os escribas do quipo, que são as cordas, são aqueles que dão vida ao quilca. É mais ou menos eu estava conversando com a Kate, se você quiser depois traduzir isso de um jeito não nerd para as pessoas, mas eu enxergo mais ou menos essa questão dos Quilca Camayoc como os usuários, né? E o Quilca como o código, né? O Quilca Camayoc é aquele que dá vida, aquele que anima, né? Um desenho animado. Por que a gente chama desenho animado? Porque são vários desenhos, são várias ordens de desenhos que eles, em movimento, eles ganham vida, ele anima, ele ganha vida, ele está animado, né? Então, o Quilca Camayoc, que é esse oficial inca, é aquele que dá vida àquela produção de escrever, desenhar, esculpir ou pintar, né? E em certos contextos o quilca, né, que é essa multimídia, e o quipo, que são as cordas, são tidos como sinônimos, né? Então, e um outro detalhe também interessante é que nem todas as cordas possuíam cores, que já demonstra um certo grau de padronização em que aquele que dá vida às cordas, aos quipos, já entendia o padrão de cada um, já estava, digamos assim, entre aspas, alfabetizado, já compreendia aquela linguagem a ponto de não necessitar mais de cores, né? E aí que tá, a gente tem que ter uma certa, uma certa cautela quando faz essas associações, né? Por causa que o termo Quilca, ele pode ser identificado de três modos, né? Como uma materialidade da mídia, como uma prática associada a ela, ou um domínio conceitual mais amplo, sabe? Essa questão do Quilca. Ou uma combinação das três, né? E aí a gente traz esse autor aqui, o Radicati, que ele argumenta que é para uma compreensão mais específica do termo, referindo a um sistema semiótico constituído por sequências e coisas ou padrões que poderiam ser usados por vários meios de comunicação. Por exemplo, eu acho essa posição mais adequada, né? Que são vários meios que cada cor, cada símbolo, aquilo ali, ele é um código, ele é uma linguagem ampliada e serve como um meio de comunicação, né? Por exemplo, essa questão aqui do Yupana, que você tem esses tabletes aqui de pedra, que eles podem servir ali para fazerem contagens de grãos, de recursos, etc. e tal, né? E aí eles podem fazer uma contagem de numeral, assim, de 100 mil, de 100 mil a 10 mil, até uma unidade, né? E aí eles mantêm esses registros do que acontecem no reino, como feriado, domingo, meses, anos, ou como servem como coisas para fazer os contadores, os tesoureiros das cidades, das vilas, etc. e tal, né? Como é descrito aqui, né? Pelo Guamão Poma. E o que o Yupana tem a ver com a corda quipo e etc. e tal, ou com o Quilca, ou Quilca Camayac, né? Por exemplo, eles são conectados, né? Por exemplo, o Yupana, ele pode conectar aqui com as cordas, porque aqui nessa imagem ele figura muito bem que os numerais dos Yupanas podem ser transferidos para a corda quipo. É como se esse tablet do Yupana
ele fosse, sei lá, você colocar uma música no Spotify e as cordas é o Deezer, entendeu? E são as mídias diferentes que você pode inserir o código em cima delas. E lembrando que o Kilko está maior que aquele que Isso sabe essa tudo que o linguagem. Gabriel está falando, a gente se perde um pouco, às vezes, com as palavras, né, desconhecidas, os termos. A gente está falando de formas diferentes de representações matemáticas, mas que não são só matemáticas, são também uma linguagem comunicativa, elas servem como informação, informação no âmbito matemático em questão econômica. Quando eu olho, por exemplo, essa questão dos quipos, eu vejo algoritmos, né? E eu não estou vendo sozinho, por exemplo, a gente tem esse autor aqui, Radicati. Né? Radicati propôs que os algoritmos para calcular as 4 operações aritméticas básicas do IUPOMA, de acordo com uma interpretação de que é possível que até 9 sementes em cada caixa com progressão vertical de potência de 10. Olha só, isso é uma questão matemática. Então, assim, quando eu faço uma comparação de que, por exemplo, um tablet de Upana pode ser convertido por cordas Kipo, totalmente... são analogias assim, que quem é nerd é mais fácil de entender. Mas ainda bem que existem pessoas como você, Kati, que fazem essa tradução para a turma da humanas, que talvez não entenda. Não, mas a analogia da música com os streamings diferentes do Spotify, do Deezer, YouTube, etc. e tal, foi né? tranquila. Foi tranquila. Por exemplo, você Tranquila. tem vídeos... eu usei o exemplo aqui do Spotify, né, do YouTube, mas você tem tipo arquivos de MP3, você tem arquivos MP4, arquivos FLAC. Então, assim, você tem são mídias diferentes, né? Ou mesmo assim, um exemplo assim, colocando em mídias diferentes. Eu falei do arquivo, né? Mas eu posso fazer um exemplo bem prático. O Upana pode ser um disco de vinil e o Kipo pode ser um CD, entendeu? E o Upana é uma pedra pesada que você faz os cálculos ali, que é um disco de vinil. E o Kipo, as cordas, é um CD que é leve, você leva para cima e para baixo, entendeu? Eu posso fazer essas analogias assim para a gente poder entender mais ou menos isso. O importante é que ambos carregam Informação, mensagens, né? isso. E é uma informação multimídia, esse é o ponto. Por exemplo, ela é multimídia. Por que ela é multimídia? Por causa que ela serve, no caso no caso, por exemplo, da questão dos Kilka. Por que ela é multimídia? Porque você escreve, você desenha, você esculpe, você pinta. Ela é multimídia. Um CD, nesse sentido, ele é multimídia. Você carrega foto, você carrega áudio, você carrega vídeo, você carrega desenho, entendeu? Eu faço essa comparação com a tecnologia porque fica fácil a gente entender. Mas por que a gente faz essas comparações? Porque se a gente fosse colocar isso enquanto alfabeto, vamos procurar isso no alfabeto ocidental, o ABC, ou sei lá, nos hieroglifos egípcios, e vamos ver se a gente encontra referências dos hieroglifos egípcios nessa compreensão matemática. Não acho, entendeu? Acho que a gente consegue fazer essas analogias da tecnologia digital só agora, assim, né? Porque é uma questão matemática, né? Então, assim, como o uso do termo Kipo poderia ser, na verdade, uma abreviação do Iupana Kipo, né? O que é o Kipo, né? São as cordas, né? Lembrando bem, o Kipo são as cordas e o Pana Kipo se você tem ali a base dos tablets, que são os Iupanas, e o Pana Kipo, e o Kipo é a sua informação que está ali dessa questão matemática, né? E os dados arqueológicos, eles podem fornecer uma evidência de um simbolismo ligado às cores empregados nos dispositivos de Upana, que são os tablets, que são relacionados com as cores dos quipos. Então, mostra como toda essa questão multimídia, toda essa questão simbólica, ela está conectada, lembrando aquela questão da cosmovisão andina. A arte e a ciência, elas estão em um contínuo, num binarismo de equilíbrio dinâmico. Então, você não completa... A racionalidade matemática não está desconectada da poesia, da semiótica. Eles estão em equilíbrio dinâmico, baseado naquela cosmovisão andina que eu apresentei anteriormente. Né?
E aí, por exemplo, esses símbolos, eles são chamados de tocapus. São esses desenhos quadriculados que tem nos vasos de cerâmicas do Ari. A cultura Ari, por exemplo, que tem aqueles vasos queros, que se bebia chicha, que a gente falou no início da oficina. Então, eles têm esses desenhos, né? Que são encontrados também em túnicas da alta classe, da elite, dos incas, né? E, enfim, são essas iconografias aí que Dentre vocês as podem ver. estampas diversas, a gente observa a chacana, tá ali também, Sim, a né? chacana tá ali. Exatamente. Né? Sempre presente ali. Por causa que a chacana ela faz essa síntese, ela consegue fazer essa. Ela tem essa questão muito, muito forte nela, né? Então, as conversões de cores dos Tokapu, né, do Yupana, dos Quipu, constituem uma espécie de poesia visual que exibe ambos recursos racionais e recursos estéticos, em uma semioestética e em uma estética semiótica. É aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? Só que agora aqui eu estou dando a referência, né? Dessa expressão que é flexionada num contexto a qual é efetuada, né? Por exemplo, deixo aqui os vasos quero, né? Que esse vaso cerimonial ali, você pode ver os tocapus aqui do lado, né? E aqui a gente já falou mais cedo desses vasos que eles utilizavam para no uso cerimonial. A Catarina falou muito bem no início aqui da oficina. Então, assim, e aí eu trago assim essa questão, resumindo aqui, né? Para a gente poder entender melhor o que é cada um. Você tem o que são os quipos? São essas cordas com os nós. O quilca é a comunicação multimídia, que é aquela questão de escrever, desenhar, pintar, que foi traduzido ali pelo Guamão Poma lá no século XVI. Aí o quilca Kamaioka é aquele que possui a capacidade de interpretação. Eu faço uma analogia computacional nerd também aqui, que é o usuário, né? Quem tem capacidade de interpretar um Windows aqui? É o usuário, é aquele que dá vida ao Windows, sabe? O Yupana é aquele sistema de tablets com contas, né? Com os grãozinhos ali que tem conexão com as cordas Kipo, né? E os tocapus são essas formas iconográficas complexas de semiose, desse ato de você produzir significados, né? Que, por exemplo, a questão das cores, a gente apresentou mais cedo ali, né? As cores de cada um, né? O pardo, né? O marrom, o vinho, o roxo, cada um tem uma cor. Então, quando você vê que cada um tem uma cor aqui, né? Aqui, ó, de novo aqui as cordas que por cada um com uma cor, né? E aí a gente vem e apresenta os tocapus que tem essas cores elas têm toda uma simbologia por trás que faz a costura, faz o tear de toda essa compreensão que o Kamaioki, que é aquele que anima o Kyuka, é aquele que entende, que já foi iniciado nessa linguagem e sabe trabalhar com ela. Em termos nerds aqui, que depois a Catarina vai ter que ajudar a traduzir para o pessoal de humanas, é o seguinte, você tem uma linguagem C++ do Windows, você tem uma linguagem Python, você tem uma linguagem de HTML, são várias linguagens ali que você utiliza para fazer a programação, só que você tem que ser iniciado nessa linguagem. Pô, você vai botar ali no C++, o cara lá, com vários códigos para fazer a programação. Se você não foi iniciado, não teve uma pessoa que te ensinou, um vídeo tutorial para você aprender, você vai ficar ali sem saber como é que você vai produzir naquela linguagem. Foi o que aconteceu historicamente. Você tinha toda essa linguagem, esse código esse código dos Quilca. Você tinha toda essa linguagem, um código do Quilca, e que, quando chegaram os espanhóis, eles mataram os Quilca Kamaioque, né, que são aqueles que têm a capacidade de interpretar essa linguagem. Então, essa linguagem multimídia, ela foi rapidamente absorvida numa questão colonial espanhola de fazer a extração do ouro, né? Enquanto que ela tinha todo um outro contexto que a gente não sabe direito como é que era na época pré-colonização, de como que funcionava mais ou menos essa linguagem. Mas a gente consegue ter mais ou menos uma ideia, que seja por uma questão de distribuição de recursos entre o império, mas que ao mesmo tempo isso era uma coisa que tinha uma padronização, que algumas cordas, por exemplo, não têm cores, mas, por outro lado, há informações de que essa compreensão do Quilca
ela também ganhava vida de acordo com cada região. Cada região ali, ela tinha uma padronização, mas, por outro lado, essa questão estética, semiótica, essa questão poética, ela ganhava vida de acordo com cada cultura regional. Então, você tem essa fusão entre a razão, a ciência, e a arte, a poesia. Então, basicamente, a sua oficina ela vem trabalhar com essa questão, né? Então, aí essa questão dos conhecimentos comprometidos com a Latinoamérica, né? E aí, depois que eu apresentei isso tudo, né, aí a gente coloca assim, qual ciência que a gente vai mediar no museu? A gente enquanto mediador, né? Ou enquanto, né, a ciência hegemônica ou a ciência decolonial, né? Qual que é essa ciência hegemônica, né? Essa ciência que a gente apresentou agora, que é uma... Mas então, o que eu estava falando dessa ciência automática que eu até te perguntei, Kátia, era o seguinte, que essa compreensão que a gente tem da dicotomia razão, mente-corpo, sabe? E que a gente separa o corpo da mente e que as nossas sensações corporais, elas não são dados objetivos de análise da realidade. A gente preza, por exemplo, muita razão. Isso é uma perspectiva hegemônica, sabe? Quando eu coloco, por exemplo, essa questão da ciência e arte na cultura andina, de que elas estão em fusão, num contínuo, num equilíbrio dinâmico, é por causa que a gente, enquanto pensamento pós-cartesiano, a gente separou isso tudo no cogito do descartiano, né? Penso, logo existo. Ou você faz essa separação e você tem essa primazia da visão, da razão, né? E aí entra até alguns estudos, assim, por exemplo, feministas, no sentido de que a razão enquanto polaridade masculina e a sensação corporal enquanto polaridade feminina, e que a razão se sobrepõe sobre o corpo, do mesmo modo que a razão masculina ela se enxerga no direito de utilizar da terra, da natureza, enquanto recurso infindável, e a gente vive num conto de fadas de crescimento econômico infinito. Então, essa é uma perspectiva ocidental. E aí a gente está falando de arquétipo masculino e feminino, mas também da sociedade patriarcal, de estrutura. São ambos, né, os símbolos. Sim, a gente poderia ir muito longe com isso, né? A gente poderia ir muito longe. Enquanto numa perspectiva decolonial, né? Eu chamaria até de perspectiva andina. A gente chama de decolonial por causa que é o conceito guarda-chuva que abarca o eixo sul global. Porque muitas das vezes, quando a gente pega e olha as sociedades andinas, por exemplo, o Império Inca construiu grandes monolitos de pedra, Machu Picchu e etc. e tal. Aí você vê os indígenas brasileiros, eles não construíram grandes impérios, então eles são primitivos comparados com os incas. Aí você fala assim, pô, pera lá, qual régua que você quer usar? Você vai usar a régua da tecnologia e do crescimento econômico? Pô, por quê? Por que você quer usar essa ótica, essa régua, essa forma de você medir a capacidade de uma cultura, de um povo, baseado no seu legado arquitetônico, por exemplo, no seu legado de desenvolvimento econômico? Isso é uma perspectiva ocidental, entendeu? Não que e sabe, você usar só a tecnologia como algo que valida a outra cultura. Pô, pera lá, se você tem outras formas, qual é a forma que aquela cultura se auto media, por exemplo? Os indígenas brasileiros tinham necessidade de fazer desenvolvimentos megalomaníacos econômicos, de plantações, de monocultura infindáveis e prédios infindáveis para fazer culto aos deuses? Eles tinham era essa régua que eles se autocolocavam? Não, entendeu? Então, assim, você ter esse parâmetro para você medir as culturas é uma consequência desse pensamento cartesiano que eu estou chamando aqui. Mas, enfim, isso atravessa Descartes. Não é que ele começou, não é que ele tinha isso quando ele fez aquilo. Não, ele só era um filósofo do século XVI. Mas a consequência do pensamento dele, junto com Francis Bacon, né, que é um outro positivista, junto com Augusto Comte, ou já no século XX ali com outros econômicos, Adam Smith, enfim, desembocou nisso que a gente entende hoje como perspectiva hegemônica, né? Então, por que eu e a Catarina a gente faz esse convite da gente transcender essa régua econômica, né? Essa régua econômica e tecnológica? Não, na verdade, não é abandonar ela por completo, mas é para a gente poder ter uma compreensão plural, mais abarcada. Porque o que acontece? Se a gente for usar os próprios conceitos iluministas de uma racionalidade, você vai perceber que ela é uma régua limitada, discursivamente falando.
ela não consegue abarcar todos os âmbitos antropológicos, né, do ser humano em si, enquanto sistema integrado. É com a natureza, por exemplo, que a chacana, enquanto símbolo da cosmovisão andina, ou o bem viver, enquanto conceito de vivência harmônica, consegue trazer, né? Porque essa questão de você se enxergar enquanto homem, detentor do direito de usar os recursos da matéria-prima ao seu bel prazer, ele está chegando no seu limite, sabe? A gente vai seguir essa régua tecnológica de ficar competindo tecnológica e economicamente? É que quando você tem uma cosmovisão como a andina, por exemplo, ou africana, com o conceito de Ubuntu, né, da comunidade enquanto sistema de coletividade, que enquanto um sofre, todos sofrem, enquanto um está alegre, todos estão alegres, né? Então, ter essa compreensão desse tear de conectividade, desse sistema interrelacionado, nessa compreensão desse sistema interrelacionado, né, que é um parâmetro que eu convido a transcender essa régua econômica e tecnológica que a gente está imerso, sabe? Esse é o ponto. Você conseguiu sintetizar muito bem o que a gente quis dizer, o que a gente quer passar, o que a gente quer propor. Não é só a gente passar esse conhecimento pela importância dele, de se conhecer, de saber, mas é a gente incorporar isso nos nossos debates, né? A gente vive nesse mundo diverso, nesse mundo plural, nesse mundo em conflitos, e a gente, como estudantes de humanas, entendemos a necessidade da gente ter essas ferramentas de debate e esse conhecimento para além do que a gente já conhece, para além do que a gente foi ensinado, para que a gente possa questionar até mesmo o nosso presente, a nossa situação, os nossos conflitos. Eu lembrei que eu ia falar, que era o seguinte, que você falando aí, da questão prática, da aplicabilidade desse conhecimento, né? Porque esse conhecimento pelo conhecimento é uma aristocracia tipo, científica que isso vem desde a Revolução Francesa, É uma erudição, isso? pessoal. Para que eu vou aprender sobre a cultura andina, sobre os quipos, sobre o Yupana? Para que isso serve na minha vida prática, né? Assim, isso de um lado tem uma perspectiva pragmática que essa visão econômica pragmatista, utilitarista que a gente tem, ela vem de um lado, e de um outro lado essa questão tipo de um status quo cultural, tipo, eu sei mais e tal. Na verdade, a nossa proposta aqui não é nenhum desses dois lados. Na verdade, uma questão de um lado pragmático. Isso, mas vamos usar agora uma perspectiva assim, decolonial, no sentido da fusão da razão, de uma perspectiva pragmática, com a questão poética do bem viver, né? Para que a gente aprende isso? Porque a gente tem uma compreensão de outras formas de compreender o mundo, de outras formas de viver, e ao mesmo tempo de ter esses exemplos como inspirações para a nossa vida cotidiana. Isso é bem prático, mas ao mesmo tempo poético, né? Porque só que a gente está vivendo, por exemplo, uma sociedade... É isso que eu tentava dizer, só que você explica muito melhor do que eu. Mas a minha intenção é dizer exatamente isso. Então, e do ponto de vista prático, assim, quando você fala assim, do bem viver, num consumo humilde, no sentido de não consumir mais aquilo que precisa, não hedonista da busca do prazer a qualquer custo e passando por cima dos outros, e, enfim, ou de uma compreensão do ser humano enquanto interconectado, interrelacionado. E aí é nessa fusão da razão, da ciência, com a poesia da vida. Então, a gente pode pegar isso como exemplo prático e aplicar no nosso cotidiano. Então, para isso que serve, para a gente aprender com esses saberes ancestrais andinos, mas, ao mesmo tempo, reconhecê-los enquanto irmãos, enquanto hermanos, os bolivianos, não enxergá-los como uma cultura subdesenvolvida, subracional, que de fato não é. E quando você vê de perto e compreende essa fusão dessa integração da ciência com a arte, isso transcende muito daquela dicotomia do pensamento cartesiano que a gente traz. E a gente é sul-americano, a gente é brasileiro, a gente é mistura de índio com branco, de branco com negro, e dos três, assim, e sem querer cair no mito da democracia racial, mas sim compreendendo que nossa realidade ela tem as suas desigualdades, mas que a gente, epistemologicamente falando, na nossa essência, ontologicamente falando e racionalmente pela nossa episteme, nós somos uma fusão.
Então, compreender essa pluralidade epistemológica, essa pluralidade de conhecimentos é muito importante para a gente poder ter uma ação cotidiana condizente com aquilo que a gente é, sabe? E não ficar importando tipos de pensamento europeu que não cai na nossa forma de existência. É a mesma coisa que a gente está usando um óculos com um grau europeu, esse óculos é a episteme, a forma de conhecimento europeu e estadunidense, e colocando nos nossos olhos, sendo que os nossos olhos são mestiços. Não vai cair. A gente tem que ter um grau, um óculos, uma forma de enxergar o mundo com um grau adequado com os nossos olhos. Então, essa que é a proposta aqui, que ao mesmo tempo que ela é prática, ela é poética. Enfim, e assim eu encerro a minha fala. Mais alguma coisa a dizer, Catarina? É isso, a gente tem essa foto simpática, o Gabriel ali no meio de todo mundo, saudades de uma aglomeração, estar nessa salinha explicando, falando sobre esses objetos, falando isso que a gente conversou aqui agora, né? A gente tem aqui a oportunidade de estar falando, de ter esse registro, de comunicar com pessoas, talvez em locais muito distantes pela internet, mas a gente sente falta disso, né? Da presença, da visita, do ver, do conversar, do olhar no olho. E a gente agradece quem ficou aqui assistindo até agora, ouvindo a gente conversar. Para os guerreiros que chegaram até aqui. Os guerreiros que chegaram até aqui, acompanharam nossos devaneios. Esperamos que tenha sido uma reflexão que permaneça, que continue, que vocês levem. Enfim, obrigada. A gente gosta muito do que a gente estuda, a gente gosta muito do que a gente fala, a gente gosta de conversar e de abordar esses debates, esses diálogos. E é isso. É isso, também quero deixar aqui meu agradecimento a todos que chegaram até aqui, a oportunidade aí da SBPC, na Semana Internacional dos Museus. Eu quero deixar aqui meu agradecimento formal aqui em nome do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana, o Maia. Eu e a Catarina também somos membros do Centro de Ciências da UFJF. Então, deixar meu agradecimento aqui a esse espaço que a instituição pública da Universidade Federal, que ela é importante por ser um espaço onde a gente pode ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, esse espaço aberto, onde que não se visa o lucro acima do lucro como última instância, mas como um paradigma do bem viver. É nesse espaço que é muito importante que a gente lute, que a gente continue tendo, para a gente poder O ter nosso uma sociedade financiamento mais pelo justa, mais equânime, né, e harmoniosa com do ser humano consigo mesmo e com toda a natureza. Então, é com isso que eu quero encerrar aqui a minha palavra, deixo meus agradecimentos a todos que chegaram até aqui, em nome do Museu de Arqueologia e do Centro de Ciências. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada.